Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, Espírito Santo de Deus, ilumina a minha mente, ilumina a mente dos seus alunos, que possa ter um bom entendimento, um bom esclarecimento da Tua Palavra, para que o Seu Evangelho chegue, o Seu Evangelho chega a todas as pessoas, a todos os povos e nações dessa terra, a Sua Palavra genuína e verdadeira, em nome de Jesus. Que o Senhor venha, Senhor, através da Tua Palavra, trabalhar na vida de cada um, que cada um possa ter uma nova visão, aquela visão, Senhor, que vem de Ti, em nome de Jesus. Nós falamos semana passada, né, a graça e a paz, primeiramente, nós estávamos falando sobre alicerce, e agora nós vamos falar sobre as portas. Então, as portas... Nós estamos falando sobre o costume hebraico, a cultura hebraica, a geografia, porque a Bíblia ela é escrita, né? Ela é escrita em hebraico, nos costumes, nas culturas e na geografia, tudo que abrange os hebreus, tá bom? Então vamos lá. Nas casas hebraicas, que eram pequenas, havia somente uma porta, geralmente feita de madeira. Não utilizavam dobradiças, eram presas em uma caixa de pedras e se moviam facilmente. Apesar de serem pequenas e estreitas, a sua soleira era sagrada e construída com muito cuidado. Esta soleira era de pedra e durante a Páscoa se passava sangue nela por causa da ocasião em que foram libertos do cativeiro egípcio. Nas regiões rurais, elas ficavam sempre abertas, mas na cidade, onde havia constantes perigos de furto, possivelmente ela deveria permanecer fechada. Na ombreira da porta ficava fixado o mezuzá, que era um tubo de metal ou uma caixinha que tinha um pergaminho contendo o texto de Deuteronômio, capítulo 6, versículo de 4 a 9. Esse trecho bíblico era chamado de Shema ou Credo, tá bom? O mezuzá é usado até hoje pelos judeus, desculpa. Até hoje, os judeus usam o mezuzá. Ele tinha um orifício, pois quando o Shema era colocado dentro dele, era dobrado de tal modo que o termo Todo-Poderoso ficasse à vista através desse orifício. O propósito do mezuzá era identificar a fé dos moradores daquela casa e proteger a casa também. Quando se saía ou entrava em casa, era normal beijar os dedos e tocar no mezuzá. Fechaduras e chaves que eram imensas, as pessoas costumavam carregá-las penduradas no pescoço. Também se trancava a porta com uma viga de madeira atravessada por dentro. Agora vamos falar sobre as janelas. Com a direção do Oriente Médio, como a região do Oriente Médio é bastante quente, as janelas da casa tinham um único objetivo da ventilação e não iluminação. Portanto, eram construídas no alto das paredes. A outra função da janela era de chaminé. Portanto, havia sempre uma acima e na direção do fogão. Então, eles não utilizavam vidraças, embora já existissem. Apesar das casas serem escuras, nessas janelas ainda utilizavam um grande amento de madeira, tipo persiana, para controlar a entrada de luz. Tais persianas eram fechadas em noites frias. Havia casas construídas sobre as muralhas da cidade. Portanto, suas janelas, que eram altas em relação ao solo, eram usadas também para fugas. Aí você vai em 2 Coríntios
capítulo 11, 33, está falando sobre isso. O jovem Eutico, que caiu do terceiro andar, em Atos, capítulo 20, versículo 9, deve ter caído de uma dessas janelas. As paredes das casas, né? Vamos falar agora sobre as paredes, a descrição das paredes. As paredes das casas hebraicas eram lisas e não podiam ter adornos, pois a lei mosaica proibia o uso de imagens da história. As paredes ou eram construídas com barro seco ou com tijolos. Estes eram fabricados em buracos no chão, onde era prensado barro úmido com palha seca. Após os elementos misturados, eram colocados para secar em formas de madeira, onde o sol era forte do Oriente Médio, o secava rapidamente. Os oleiros faziam tijolos mais sofisticados para palácios de moradias mais ricas. E esses tijolos, além de possuir estampas, eram cozidos em fornos. A qualidade do tijolo variava muito de acordo com a fórmula e os preços variavam proporcionalmente também. Os melhores tijolos tinham mistura de areia, cal e até gesso. O mesmo poderiam ter outros materiais melhores, tais como betume ou piche. Depois de preparadas as paredes, geralmente eram caiadas. Quanto pior era o material, mais trabalho dava para conservá-la, pois poderiam sofrer desgaste, até mesmo como o vento, ou poderiam sofrer rachaduras, ou até mesmo aparecer orifícios por onde animais poderiam entrar. Amós, capítulo 5, versículo 19. Geralmente os hebreus davam mais atenção aos alicerces do que ao acabamento. Agora vamos aos quintais. Os quintais eram, sem dúvida, a parte da casa que a família mais apreciava. O tamanho dele, o que possuía e de que modo eram decorados variavam de acordo com a condição financeira da família. Mas a maioria das casas tinha quintal pequeno. Geralmente era bastante utilizado pela família, um centro de atividades. Alguns eram calçados com ladrilhos e a maioria deles possuía um poço. Quem não possuísse tinha que buscar água no rio.